Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Como é que estão as coisas por aí? Pois bem, este é o nosso Brasil, gente. E continua exatamente como dantes no quartel de Abrantes. Veja só, gente. Entra dia, sai dia e nada muda. Tudo continua exatamente igual. Muito bem. Aí muita gente pode pensar, ué, mas o senhor não fala que a intervenção já está em andamento? Sim, falo e continuo achando que a intervenção está em andamento. E continuo achando que os nossos militares, estrategicamente, estão querendo comer tudo pelas beiradas. De forma correta, claro. Afinal de contas, se houver uma cantoria de que a intervenção está nas ruas, as coisas vão piorar consideravelmente, porque não podemos esquecer que essa esquerda doente mentecapta já disse lá atrás que botaria fogo no Brasil em qualquer situação que fosse desconfortável a eles. E botar fogo no Brasil, minha gente, pode ter certeza que é exatamente o que eles estão falando, é botar fogo no Brasil. Não que eles sejam muitos e não que eles sejam valentes, não são. Eles nem são muitos e nem são valentes a ponto. O que acontece é o seguinte, é que justamente pela covardia e por serem poucos, eles têm que fazer de conta que são muitos. Isso é estratégia terrorista. Eles levantam vários focos em determinados pontos e fazem com que a coisa aconteça de forma que todo mundo imagine, nossa, quanta gente está insatisfeita. Mas não tem nada de gente insatisfeita, não. Quem está insatisfeito é uma minoria. É um número reduzido de pessoas que representa essa esquerda mentecapta e doente. Tá? Nós temos que lembrar o seguinte, gente. As pessoas que defendem a democracia e os valores democráticos e os valores judaico-cristãos são uma grande maioria. Até mesmo muita gente da própria esquerda defende justamente esses mesmos valores. Só que, como eles estão enganados, então eles defendem esses valores, mas ao mesmo tempo eles relativizam um pouco as coisas, de forma que eles próprios pensam ser de esquerda, quando eles não são de esquerda. Eles são conservadores. Só que eles imaginam ser de esquerda porque foram doutrinados a pensar dessa forma. Aquilo que todo mundo chama de lavagem cerebral, que foi feita na mente de praticamente todo o povo brasileiro nos últimos 40, 50 anos. Aí muita gente pode dizer, mas há 50 anos atrás nós estávamos durante o regime militar. Estávamos durante o regime militar, porém a esquerda já dominava a mídia, as artes e a educação desde aquela época. Então, quer dizer, não tem nada de novo você observar que praticamente todos nós, com 50 anos, 60 anos, para cá, fomos doutrinados de uma forma meio doente, meio demente. Tanto que a grande maioria de nós relativiza praticamente tudo. Se você chegar para alguém, tem algum problema do homem com o homem? Não tem problema. Como que não tem problema, gente? Homem com homem não se reproduz. Ponha dois numa ilha e você vai ver quanto tempo leva a civilização. Pega 60 casais. Só de homem com homem, ou só de mulher com mulher, coisa assim, e joga numa ilha. E deixa lá. Vamos ver quanto tempo essa civilização funciona. Vamos ver por quanto tempo ela sobrevive. Claro que ela vai sobreviver quanto tempo? Até que comece a morrer. Por quê? Porque não produz. Não se reproduz. Esse é o problema. Reproduzir sexualmente falando.
Claro que de repente um levanta, trabalha, tal, claro que... Veja, eu não estou dizendo que o esquerdista, o homossexual, a homossexual, ela não seja uma pessoa capaz de ajudar socialmente falando. Claro que é. Ela tem o direito de ser da forma que é? Claro que tem. A única coisa que ela não pode querer é imaginar que a sociedade vai sobreviver acabando as relações héteros. Somente isso. Não tem como a sociedade sobreviver uma vez que as relações héteros serão terminadas, serão acabadas. Por quê? Porque, infelizmente, ou felizmente, para nós, felizmente, porque eu sou hétero, as relações homo, elas não têm futuro, elas não encontram base para futuro. Não porque eu não queira, é porque assim é a natureza. A natureza exige macho com fêmea, aí ponto final. Não sou eu que determino, não sou eu que quero, eu não preciso que seja assim. A única coisa é que é assim. Existem coisas que fogem ao nosso controle e nós não podemos querer discutir isso com a natureza. Por exemplo, começou a chover. Começou a chover. Vai fazer muita diferença que você se desagrade? Não vai. A chuva vai cair. Uma relação heterossexual gera uma criança. Que coisa! Uma relação heterossexual gera uma criança. Vai fazer diferença que você se desagrade? Não, não vai. A criança só vai ser reproduzida em relações heteros. Não adianta. Um dia desses eu vi uma foto de um casal, como eles querem ser chamados, né? Casais. Na mídia. E desse casal estava lá um homem barbudo, grávido, e uma mulher bonita, né? Não grávida. Muito bem. A conclusão da própria matéria. O homem barbudo era mulher, e a mulher tinha sido homem. Daí, claro, os dois transaram e foi possível uma fecundação. Mas a relação, ainda que eles sejam homossexuais, era uma relação hétero. Foi um macho com uma fêmea. Tudo bem, mas a fêmea virou homem. Sim, virou homem, mas os hormônios estavam ativos. Fazer o quê? Os hormônios estavam ativos, o útero estava perfeito, a vagina estava ok, quer dizer, houve a relação e a mulher engravidou. A mulher que agora é macho, tudo bem, não tem problema nenhum. Perante a natureza, aquele ser não deixou de ser macho e fêmea. Tá? Então a mulher engravida, o homem é o genitor. Tudo bem, pode até não ser deste genitor, ou será daquele, não tem problema nenhum. Relação promíscua também produz frutos. Agora, que tem necessidade de haver uma relação macho e fêmea, tem. Então, voltando, tudo continua como antes. Veja, o sol continua nascendo, a chuva continua vindo, as relações para a procriação continuam tendo necessidade de relações heterossexuais e as barbaridades continuam acontecendo. Ainda ontem, na Câmara ou no Senado, não lembro direito, foi aprovado, se não me engano, no Senado, claro, o Senado com uma relação nobre de deputados, de senadores lá, que votaram favoráveis ao Aécio Neves, ao senador Aécio Neves, a que ele não perdesse seus direitos e pudesse reconquistá-los novamente. Olha, gente, é muito clara a brincadeira. Houve até um bate-boca, um bafafá, um teleco-teco, caixa de fósforo lá de que o Aécio Neves, ele teria ficado preocupado pouco antes porque o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, aquele cara de quem eu não confio uma vírgula, ele declarou que os votos dos parlamentares deveriam ser abertos para que todo mundo soubesse
como votou o seu parlamentar na hora de decidir nessa questão do Aécio Neves. Muito bem. Em tese, isso prejudicaria o Aécio Neves. Bom, em situações normais, eu até creio que prejudicasse sim. Agora, como não era uma situação normal, como era uma situação de... Veja bem, o Aécio Neves falou em um vídeo que ele mataria fulano, ciclano, beltrano, caso fosse desagradado em determinadas circunstâncias. Eu não lembro bem quem que ele mataria e nem porquê, mas está nada. É só procurar nos vídeos de YouTube e vão achar. Muito bem. Então é claro que num voto aberto, a grande maioria dos senadores ficariam, digamos, coagidas a votar favoráveis ao Aécio, não porque quisessem ajudá-lo, mas até pelo próprio medo. Existem alguns senadores, deputados, alguns políticos que continuam mantendo a teoria da pistolagem, gente, lá na Câmara e no Senado. A pistolagem ainda é a arma mais utilizada para angariação de votos no Brasil, ou para fazer com que alguém se cale no Brasil. Se você quer que um jornalista se cale, é claro que você vai fazer o quê? Vai ameaçá-lo. Ninguém tem ideia do quanto eu sou ameaçado. Tá? Então ninguém tem ideia de como é que é a minha vida. E ninguém tem ideia do que está acontecendo aí. E porque eu abro a boca, ninguém tem ideia do que acontece para mim. Tá? Então, isso é a coisa da pistolagem. Então, talvez, nesse caso, senhor Alexandre de Moraes, sinto muito, mas tu trabalhaste contra o povo brasileiro, meu caro. Por quê? Porque se fosse o voto secreto, muito provavelmente alguns senadores poderiam ter se tentado a votar contra Aécio Neves. Por quê? Porque Aécio Neves não saberia quem votou contra ele. Nesse caso, a população saber ou deixar de saber importa muito pouco ou quase nada, porque o que essa gente tem medo, primeiro, é dos militares. E segundo, é de uma reação do próprio colega de bancada. Haja vista a forma como todos se tratam, sua excelência, sua meritíssimo, e não sei o que, tereré. Sabe? Gente, veja só, esse rapapés é tudo coisa de frouxo. Só tem frouxo na Câmara e no Senado. São 600 homens frouxos. Homens e mulheres, claro, não estou falando só de homem. Tem homens e mulheres. Frouxos. STF não tem um macho. É tudo vagabundo. Tudo. Se escapar um dali é muito. Assim como da Câmara, do Senado. Para escapar um, nós tivemos que ver. Praticamente o único que escapa de tudo aquilo ali parece ser o Bolsonaro. Ah, mas eu não gosto do Bolsonaro. Grande coisa, se gosta ou não gosta. O problema é que o Bolsonaro parece ser o único cara mais sério que tem ali. Não acho que ele vai mudar o Brasil se ele for eleito, não. Acho até que para a esquerda é melhor que haja eleição e que ele ganhe. Porque assim a esquerda continua dominando. Eu acho que até o próprio Bolsonaro está torcendo claramente para que o exército tome conta das ruas imediatamente. Porque o Bolsonaro também não deve crer que ele vai mudar o Brasil pela boa vontade dele, ou pela boa vontade do povo, ou de seus eleitores. Não vai. Este país funciona desta forma há muito e muito e muito tempo. O único período melhorzinho foi o período do regime militar. Só que mesmo durante o período do regime militar, vejam só, o próprio Paulo Maluf, ele foi eleito pelos militares para tomar conta de praticamente São Paulo. E aí o que aconteceu? Aconteceu que uma baita de uma cobra surucucu foi criada e está até hoje na política.
50 anos na política. Fazendo o quê? Barbaridade. Condenado e não vai preso de jeito nenhum. Condenado e não perde seus bens de jeito nenhum. Com altíssimos índices de prova contra ele e não vai preso de jeito nenhum e não perde nada de jeito nenhum e não paga as indenizações que teria que pagar de jeito nenhum. E fica rindo da cara de todo mundo e dando entrevista para a televisão. Minha gente, vamos mudar essa realidade. Acorda! Acorda que é melhor para você, é melhor para mim, é melhor para os nossos filhos, é melhor para os nossos netos. Muitos de nós não veremos a mudança, mas nossos netos e bisnetos verão. E eu não quero esta porcaria para meus netos e bisnetos. Eu quero um país melhor para eles, embora eu não os conheça. Embora eu não conheça meus bisnetos ainda. Conheço 1 ou 2 netos, 3 netos simplesmente, que são muito poucos e ainda muito criança, portanto nem sei ainda o que será da vida deles. Mas eu não quero isso nem para os meus netos, muito menos para os meus bisnetos, menos ainda para os meus tataranetos. Grande abraço a todos, pensem nisso.